Olá! Hoje nós teremos uma aula um pouco mais prática daquela que tivemos na semana passada. Na semana passada, eu me apresentei a vocês, apresentei a nossa disciplina e, sobretudo, apresentei a IDE com a qual a gente vai trabalhar, o Visual Studio. E encomendei a instalação do Visual Studio em vossos computadores. Pois bem, hoje nós vamos começar a usar o Visual Studio. Hoje nós vamos começar a desenvolver os nossos primeiros programas. E te antecipo, será muito tranquilo. Você não terá dificuldades em fazê-lo. Tenho certeza do que eu estou falando. Agora, meus amigos, antes de botarmos a mão na massa propriamente dito, é necessário que a gente faça algumas definições teóricas. Por exemplo, gente, o meu endereço, o teu endereço, tem uma posição geográfica medida em latitude, longitude. Então, sei lá, de repente o meu endereço é a latitude 26,127.458,83, longitude menos 17.940.314,18. Gente, trabalhar com endereços nesse nível é muito complicado. Então, como é que a gente faz? Ora, a gente divide as nossas cidades em bairros. Os nossos bairros a gente divide em ruas. As nossas ruas a gente divide em números. E, portanto, quando eu vou dar o meu endereço para você, a gente não tem o hábito de fazê-lo através de coordenadas latitude e longitude. A gente o faz através de endereço, rua, número, bairro, o que facilita bastante a nossa localização. Meus amigos, no computador a coisa não é muito diferente. Qualquer que seja o computador, ele tem lá dentro um processador que serve para processar as instruções, para processar os dados, fazer as somas, as subtrações, as comparações devidas e possui também uma memória, onde os dados ficam armazenados. Então, os dados são processados no processador e armazenados na memória. E as memórias hoje, elas são bastante grandes. As memórias hoje são da ordem de gigabytes, digo, bilhões de posições. E cada uma dessas posições tem um endereço. Só que, gente, tratar esses endereços como eles são é meio complicado. Então, para isso, nasce o conceito de variável. Se o meu programa precisa armazenar o meu nome e a minha data de nascimento, o meu programa vai à memória e aloca duas posições distintas de memória. Uma para armazenar o nome e outra para armazenar a data de nascimento. E qual é o endereço? Sei lá, o nome pode estar na posição 1.473.809.714. Gente, é um endereço um tanto quanto incômodo. Então, aquela área de memória é rotulada, define-se um nome para ela. Por exemplo, aquela é a posição nome da pessoa. E a outra posição de memória, que está na posição 1.450.832.114, vai ser rotulada, vai ser nomeada como data nascimento
pessoa. Então, a partir desse momento, quando o processador precisar ir buscar essas informações da memória, ele não vai usar o endereço de fato, ele vai usar o nome com o qual aquelas regiões foram batizadas. Meu amigo, esse conceito que eu acabei de te passar de nomear posições de memória com o objetivo de facilitar o acesso às mesmas é o conceito de variável. Então, quando eu falo em linguagem de programação, uma variável nada mais é do que uma posição de memória reservada ao programa e que foi declarada com um nome. E esse nome, ele deve ser um nome sugestivo. Por exemplo, uma variável que se destine ao armazenamento do nome de alguém, um bom nome seria nome pessoa. Um nome ruim seria ABC. Outro nome ruim seria cachorrinho peludinho. Pode, mas o ideal é que você batize com nomes sugestivos, para que alguém que posteriormente vá ler o teu programa tenha mais facilidade para entendê-lo. Ok? Então, meus amigos, agora eu vou parar de falar um pouquinho e eu vou querer te mostrar um primeiro programa, aonde eu vou te mostrar como declarar uma variável dentro de um programa C# e como trabalhar com essas variáveis. A princípio, o nosso trabalho se restringirá a um processamento aritmético dessas variáveis. Então vamos lá, estou abrindo o primeiro projeto contido em nossa aula 02. Vamos conferir. Meus amigos, quando eu inicio um projeto em C# em modo console, a estrutura do projeto ela já vem previamente montada, a estrutura padrão de um projeto. E os nossos primeiros projetos vão seguir exatamente essa estrutura padrão. Então perceba, eu tenho aqui uma estrutura que eu não quero detalhar muito o que seja nesse momento. Eu vou te dar uma ideia. Posteriormente, a gente vai entender melhor essa estrutura. Hoje eu estou querendo só te dar uma ideia. Então, meus amigos, eu tenho aqui um namespace. E o que é esse namespace? Esse namespace é a região de memória que eu estou alocando ao meu programa. Então, eu estou pegando uma região de memória e batizando essa região de memória de console app01. É aonde eu vou inserir esse meu projeto. O abre e o fecha chaves delimitam exatamente essa região. Então, tudo o que estiver aqui dentro desse abre e fecha chaves estará dentro de um mesmo namespace, de uma mesma região de memória. Bom, depois dentro desse namespace, reparem, eu tenho aqui o meu programa, que se apresenta como se fosse uma classe. O porquê o programa é uma classe, o que é uma classe, gente, isso é uma discussão que a gente vai ter bem mais à frente. Mas o nosso programa é tudo o que está contido entre esse abre e fecha chaves. E eu poderia ter aqui dentro várias estruturas, porque eu posso modularizar o meu programa. O meu programa ele pode ser dividido em 1, em 2, em 4, em 20 módulos. E se ele for dividido em 20 módulos, quando eu mandar executar, ele vai entrar aqui e vai olhar e vai falar: meu Deus do céu, 20 módulos distintos, me ajude, Senhor, por onde eu começo? Então, para resolver esse problema, um dos módulos obrigatoriamente tem que se chamar main. Então, os nossos primeiros programas
não vão ser modularizados, eles vão ser muito pequenininhos, eles vão ter um módulo apenas, exatamente o módulo main. E é aqui que você vai escrever o teu programa. Pronto, escrevi. Gente, parece programa de culinária, né? Não tem nada e de repente aparece um monte de coisa. Para nos poupar tempo, né, gente? Eu não vou ficar aqui digitando linha a linha e você quieto aí na tua casa de braços cruzados vendo esse palhaço aqui digitar, certo? Então, meus amigos, essas duas linhas aqui, elas correspondem à declaração de duas variáveis. Então, eu estou dizendo para ele, amigão, esse programa vai precisar de duas regiões de memória. A primeira região eu estou batizando de A e armazenando lá 5. A segunda região eu estou batizando de B e armazenando lá 2. Ou seja, estou criando duas variáveis, as variáveis A e B. Bom, na sequência, você pode me perguntar, professor, e esse int aí? Gente, esse int é o tipo da variável. Eu estou declarando que a variável ela é numérica, mais exatamente do tipo inteira. Ou seja, eu só poderei armazenar dentro dela números inteiros. E, meus amigos, na aula da semana passada, quando a gente vos apresentou um Hello World, eu te apresentei o comando console.writeLine. Aliás, naquela oportunidade, mencionei a vocês que console para nós não é um PS4, não é um Xbox. Console para nós é a união de teclado mais monitor de vídeo. Os dois periféricos tão intimamente associados são por nós classificados como console. Então, através do comando writeLine, eu estou escrevendo uma linha na console, mais especificamente no monitor de vídeo. Então, aqui, na verdade, eu não estou escrevendo uma linha, eu estou escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas distintas. Meus amigos, essas 6 linhas aqui de baixo, eu penso que eu nem preciso te explicar. Aliás, talvez não as primeiras linhas. Gente, eu estou somando A com B e dando resultado, subtraindo, multiplicando e dividindo. Então, eu devo ter como resultado 7, uma vez que 5 mais 2 totaliza 7. 3, uma vez que 5 menos 2 é 3. 10, uma vez que 5 vezes 2 é 10. E 2,5, uma vez que 5 dividido por 2 dá exatamente 2,5. Incremento e decremento. Eu estou preocupado em te apresentar nesse momento os operadores aritméticos da linguagem C. Ou seja, mais, menos, o asterisco, que é a multiplicação, e a barra, que é a divisão. Estou aproveitando para te falar de operadores aritméticos e liquidar o assunto, porque eu ainda tenho 2 outros operadores aritméticos, o mais e o menos. Os operadores de incremento e decremento, que fazem exatamente somar um e subtrair um das minhas variáveis. Então, mais vai somar mais um em A, que tem 5, vai virar 6. Menos vai subtrair 1 de B, que tem 2, vai virar 1. Meus amigos, acreditem, incremento e decremento será algo bastante comum em nossos programas. Por isso, a existência de tais operadores. Ok? Bom, ainda quero te chamar a atenção para mais alguns detalhes. Você percebeu que esta é uma mensagem que eu quero escrever na tela, processando as variáveis inteiras A e B?
Você percebeu que isso é uma outra mensagem? Porque eu quero mostrar na tela bonitinho. Olha, soma é igual e o resultado. Subtração igual o resultado. Então, meus amigos, essas mensagens entre aspas é o que na computação a gente chama de string. Então, uma mensagem, um conteúdo fixo é o que a gente chama de uma string. Então, através desse console writeLine, eu estou dizendo que é para ele exibir a string, a mensagem soma igual e depois, na sequência, também o valor de A mais B. Meus amigos, eu quero te chamar a atenção para o seguinte fato. Quando eu falo em manga, talvez alguns aí estejam imaginando a fruta. Talvez outros estejam imaginando a manga da camisa. É uma mesma palavra que tem dois sentidos completamente distintos. Então, eu quero te dizer que esse sinal de mais aqui é soma, mas esse sinal de mais aqui não é soma. Esse sinal de mais dá ideia de junção, de concatenação. Lembra daquela brincadeira de criança boba? Quanto que dá 2 mais 2? Aí você respondia 4. E aquele bobão dizia, tá errado, é 22. Lembra disso? Gente, quando eu faço 2 mais 2 e o resultado dá 4, eu estou fazendo uma soma. Quando eu faço 2 mais 2 e o resultado dá 22, eu estou fazendo uma junção, eu estou fazendo uma concatenação. Então, quando o sinal de mais está envolvido com uma string, com uma mensagem, ele não representa adição, ele representa concatenação. Ok? Entendido? Meus amigos, agora eu quero executar o programa. Eu sei, tem mais coisa para baixo que eu ainda não expliquei. Eu sei disso, mas eu quero agora executar o programa e fazer mais algumas considerações sobre ele. Gente, eu executei o programa, o resultado apareceu na tela de boa, porém eu quero te chamar a atenção. 5 mais 2 dá 7. 5 menos 2 dá 3. 5 vezes 2 dá 10. 5 mais 1 dá 6. 2 menos 1 dá 1. Agora, tudo funcionou conforme a gente esperava. 5 dividido por 2 dá 2,5. E ele disse que dá 2. Ô, gente, ele errou? Na verdade, não, tá? Na verdade, ele não errou. O que está acontecendo? Lembra que você declarou as duas variáveis como inteira? Então, o raciocínio dele é, ora, se o cara está operando dois inteiros, ele quer um resultado inteiro. Logo, quando eu faço 5 dividido por 2, quanto que dá? Dá 2,5. Mas ele me dá só a parte inteira do resultado. Ah, você não gostou? Gente, eu não posso fazer nada por você. Por quê? Porque isso é uma característica não do C#, mas das linguagens em geral. Inteiro dividido por inteiro sempre resultará em inteiro. Aliás, percebam aqui embaixo que eu repito o programa e aqui a divisão deu 2,5. Aqui o resultado foi acertado. Ora, vamos voltar ao código e verificar como que eu fiz para ter o resultado da divisão fracionária. Bem, observem que após o término do trecho de programa que eu acabei de explicar, eu começo um trecho idêntico.
Porém, as variáveis agora não se chamam mais A e B. As variáveis agora se chamam C e D. E não são mais do tipo inteiras, não são mais int. Elas agora são float. Bom, e o que seria um número float? Ora, seria um número fracionário, seria um número quebrado, seria um número com vírgula, ou como o americano prefere dizer, um número com ponto flutuante. Uma vez que o ponto decimal pode aparecer depois de 2 casas, 3 casas, 4 casas, enfim, é um número fracionário. E como eu já te mostrei, quando eu divido C por D, aí o resultado dá 2,5. Por que que o resultado dá 2,5? Porque agora eu tenho dois números floats e o raciocínio dele é, ora, se eu tenho dois números floats, o cara está interessado num resultado igualmente float. Ok? Bom, meus amigos, esse exercício funciona como se fosse uma calculadora. Porém, só serve para calcular 5 e 2. Ora, esse programa seria muito mais útil se possibilitasse cálculos entre dois números quaisquer. Então vamos agora ao projeto 02, aonde eu materializo esse nosso desejo. Bem, espero que você tenha percebido que esse projeto ele é muito parecido com o anterior. As variáveis A e B foram declaradas. Mais uma vez, eu repito, a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, o incremento e o decremento dessas variáveis. Porém, as variáveis A e B não foram mais inicializadas com 5 e 2. Por quê? Ora, porque eu vou solicitar que o usuário os digite. Igualzinho quando você faz um processo de login num site qualquer. Você tem que digitar o seu login, você tem que digitar a sua senha. Pois bem, eu vou ter que digitar o valor de A e eu vou ter que digitar o valor de B. Ora, se quando eu falo em console, eu estou falando da união entre teclado e monitor de vídeo, e se quando eu uso o comando write ou writeline, eu estou trabalhando especificamente sobre o monitor, quando eu uso o comando read ou readline, eu estou trabalhando com o teclado. Então, quando eu uso console readline, eu estou pedindo para ele ler uma linha da console, ou seja, para ele ler uma linha que foi digitada pela minha pessoa. E o valor dessa linha será atribuída à variável A. Agora, tudo isso é tranquilo, só que tem um detalhe. Que diabo é esse int.parse? Pois bem, amigos, toda entrada via teclado pode ter letra, pode ter número, pode ter caracteres especiais, tipo ponto, vírgula, 2 pontos. Então, aquilo que eu digito é sempre entendido pelo computador como se fosse uma string, ou seja, um conjunto de caracteres qualquer. Acontece que se tiver letra, eu não vou conseguir introduzir dentro de uma variável do tipo inteira. Então, quando eu faço esse int.parse, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a string que você digitou, a linha que você digitou, e estou convertendo para um número inteiro. Então, o int.parse é o comando em que eu peço para ele transformar uma string
para uma variável do tipo int. E na sequência eu consigo fazer os cálculos. Dessa forma, eu vou poder digitar os valores de A e B. Meus amigos, são os nossos primeiros programas. São programas extremamente simples. E até do ponto de vista prático, sem maiores utilidades, né? Agora, mesmo com esse conhecimento básico, com esse conhecimento simples, eu consigo fazer alguma coisa um pouco melhor do que esse exemplo. Então agora eu quero te mostrar o meu projeto 03. Gente, o projeto 3 é igualmente simples, só que agora percebam, eu tenho aqui duas variáveis declaradas como sendo do tipo float, números fracionários. Uma se chama base triângulo, outra se chama altura do triângulo. Acho que está óbvio e evidente que na primeira eu vou digitar, eu vou armazenar a base de um triângulo e na segunda eu vou digitar o valor da altura de um triângulo. Na sequência, o programa segue e aí, através de um console write, eu vou pedir para ele, olha, por gentileza, digite um valor para a base do triângulo. Vou digitar uma linha, vou capturar essa linha, convertê-la para o tipo float e armazená-la dentro da variável float base triângulo. Depois, vou fazer a mesma coisa para o segundo valor, para a altura do triângulo. E uma vez que eu digitei a base e a altura do triângulo, eu, na sequência, vou exibir a área dessa figura geométrica, que se obtém fazendo o produto entre a base vezes a altura e tudo isso dividido por 2. Então, meus amigos, aí um programa que é capaz de calcular a área de qualquer triângulo, desde que, para tanto, eu digite o valor de sua base e o valor de sua altura. Então, essa nossa primeira aula objetivava principalmente definir o conceito de variável, mostrar como se declara, como se inicializa variáveis dentro da linguagem C#, também te mostrar os operadores aritméticos existentes na linguagem C# e também mostrar como que eu faço a exibição de dados, a escrita, o write de dados na tela e como eu consigo capturar, como eu consigo fazer o read do teclado. Então, embora o conteúdo da aula de hoje tenha sido bastante simples, acredito que você não tenha tido maiores dificuldades para compreendê-lo. Em termos de conteúdo, nós avançamos bastante. Falamos de variáveis, falamos de operadores aritméticos e falamos de entrada e saída de dados via console. Digo, via teclado mais monitor de vídeo, ok? Agora, quando eu falo, tudo é muito simples. Quando o professor faz as coisas, tudo é muito tranquilo. Quando você arregaça as mangas e vai trabalhar, aí as dificuldades aparecem. Então, meus amigos, nesse momento eu me retiro e vou colocar vocês para trabalhar um bocadinho. Vamos lá atacar uma lista de exercícios.